E aí, guris, questãozinha, calcule os momentos de inércia em relação ao eixo centroidal da figura abaixo. Ele disponibiliza essa figura aqui pra gente e dá essas cotas. Então, peguei essa figurona e dividi em figuras menores. Então, essa aqui eu chamei de figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Certo? A partir daí, eu montei uma tabelinha para calcular a área, o x barra e o y barra de cada uma dessas figuras. Então, figura 1, qual que é a área dela? Um triângulo. Vai ser 30 vezes 15 sobre 2. Base vezes altura sobre 2, que vai dar 225. Mas como aqui é uma área vazada, né? Tudo que existe é essa área rabiscada aqui, certo? Aqui seria esses dois triângulos aqui seriam meio que áreas ocultas, que não existem. Então, elas ficam com o sinal da área negativo, certo? Esse triângulo daqui é simétrico a esse, né? Então vai dar a mesma área. E como ele não existe, também fica com o sinal negativo. Depois, vou ter aqui 1/4 de circunferência, πr ao quadrado sobre 4. Vai ficar π 30 ao quadrado sobre 4, que vai dar 706,86, certo? Daqui desse 1/4 de círculo que eu numerei de 3. E o quarto de círculo que eu numerei de 4, como é simétrico ao que eu numerei de 3, vai dar a mesma coisa. A partir daí, fiz a somatória das áreas, preservando os sinais, e vai dar 963,72. Depois, eu fiz o cálculo do x barra de cada uma dessas figuras. Qual que vai ser o x barra desse triângulo aqui 1? O x barra, o centroide em x do triângulo, é dado por 1/3 da base a partir do ângulo de 90 graus. Então, qual que é a base dele? É 30. 1/3 de 30 é 10. Então, eu marco 10, que seria mais ou menos essa cota aqui, né? A partir desse ângulo de 90 graus. Então, ficaria aqui mais ou menos, né? 10. Mas como ele está no lado negativo de x, ele fica negativo. Beleza? Aqui desse triângulo, mesma coisa. Base 30, 1/3 de 30, 10. A partir do ângulo de 90 graus. Mas como ele está na parte positiva de x, na parte crescente aqui, ele vai ficar positivo. Agora esse 1/4 de circunferência. Como é que eu achei o x barra dele? Eu encontrei ele através do teorema de Papos-Godinos, que é dado por 4r sobre 3π. No caso, o valor do raio aqui é 30, né? Então, substituindo 4 vezes 30 sobre 3π, que vai dar 12,7. O x barra desse 1/4 de circunferência aqui, beleza? E como ele vai estar no lado negativo de x, vai ficar negativo. Esse 1/4 de circunferência aqui, que eu chamei de numerei de 4, ele, fazendo o mesmo teorema, vai dar 12,7. Só que como não está no lado positivo do eixo x, vai ficar positivo. Beleza? A partir daí, bora para a coluna do y barra. O y barra de um triângulo é dado por 1/3 da altura. A altura daqui é 15, então 1/3 de 15 vai ficar 5, que seria mais ou menos isso aqui, né? O y barra do triângulo. Então, 1/3 de 15, 5. Então, y barra do triângulo 1, 5. Y barra do triângulo 2, 5, já que são simétricos. Y barra desse 1/4 de circunferência, eu vou usar o mesmo teorema, esse mesmo cálculo daqui, certo? E vai dar 12,7. Como eles são simétricos, o outro também vai dar 12,7. E como todas as figuras estão na parte positiva, né, do eixo y, então eu não preciso nem me preocupar com o sinal nesse caso. A partir daí, eu parti para determinar os centroides de toda essa figura daqui. Como é que eu fiz isso? Primeiro, eu peguei o x barra e multipliquei pela área. Fiz isso com todas as figuras. Então, menos 10 vezes menos 225 vai dar mais 2.250. Menos 225 vezes 10, menos 2.250. 706,87 vezes menos 12,7, que vai dar 8.977,12. 706,86 vezes 12,7, que vai dar 8.977,12. Fazendo a somatória delas, eu vou encontrar o valor de zero, porque todas elas se cancelam.
A partir daí, como já deu zero, eu não preciso nem continuar. Mas se não desse zero, eu pegaria esse valor, adicionaria aqui e dividiria pela somatória da área, que no caso é os 963,72, certo? E no final das contas vai dar zero. Mas eu não precisava nem ter feito esse cálculo, né, galera? Como a figura é simétrica em relação ao eixo Y, o x barra dela vai estar bem no centro. Então não precisava nem ter feito isso. Mas fiz só por via das dúvidas. Agora a gente vai partir para determinar o y barra da figura toda. Como é que eu fiz isso? Eu peguei o y barra de cada figura e multipliquei pela área de cada figura, de cada respectiva figura. Então, y barra da figura 1 vezes a área da figura 1. 5 vezes menos 225 vai dar menos 1125. 5 vezes menos 225 vai dar a mesma coisa. Depois, 12,7 vezes 706,86 vai dar 8.977,12. 12,7 vezes 706,86 vai dar a mesma coisa. Depois, fiz o mesmo passo a passo. Fiz a somatória, achei esse valor e dividi pela área para encontrar o y barra da figura toda. Então, ficou esse 15.704, 15.704,24 sobre a somatória da área, 963, que no final das contas vai dar y barra igual a 16,3. O que isso quer dizer? Como a altura desse triângulo daqui é 15, né? Então vai estar um pouco aqui mais para cima. O y barra dessa figura não toda aqui vai ser 16,3, certo? Vai estar localizado aqui mais ou menos. Pronto. Agora eu preciso calcular os momentos de inércia em relação a esse eixo daqui. Como é que eu fiz? Primeiro, eu calculei os momentos de inércia, só que em relação aos eixos e não ao centroide, certo? Então, o que eu fiz? Momento de inércia em relação aos eixos y e x. Qual que vai ser o momento de inércia? Desse 1/4 de circunferência vai ser πr a quarta sobre 16, que vai dar esse valor. Depois, com a outra circunferência, 1/4 de circunferência, né, que é idêntica, vai dar o mesmo valor. Depois, eu fiz com o do triângulo, o x do triângulo, que é dado por base vezes altura ao cubo sobre 12. O que acontece? Quando vai calcular o x, a fórmula pode ser base sobre 12 ou base vezes altura ao cubo sobre 36. Pode ser uma dessas duas. Por que nesse caso vai ser 12? Porque o eixo y e o eixo x estão encostando no triângulo, certo? Como eles estão tocando o triângulo, isso dá para deduzir a partir da integral, tá? Qualquer coisa pode falar comigo que eu deduzo. Como o eixo y e o eixo x está tocando nos triângulos, eu vou usar dividido por 12. Caso não estivesse, caso contrário, eu usaria o 36, como nesse caso tá, né? Então, dividido por 12. Yx vai ficar base vezes altura ao cubo sobre 12. Do triângulo 1 e do triângulo 2, né? Do triângulo 1 e do triângulo 2. A partir daí, eu fiz a somatória de todos esses momentos de inércia que eu acabei de encontrar, que vai ser esses valores aqui, certo? No final das contas vai dar esse 300 mil e tanto aqui. Mas o que acontece? Esse valor que eu encontrei é o momento de inércia em x em relação aos eixos. E ele pede no comando da questão em relação ao eixo centroidal da minha figura toda. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema dos eixos paralelos. Eu vou pegar esse momento, né, que eu acabei de calcular, vai ser igual ao momento de inércia em x em relação ao centroide, mais a distância. Já eu explico o que é essa distância. Distância ao quadrado vezes a área. Essa área daqui é o somatório de todas as áreas, certo? Então, só substituir. Esse 300 mil aqui
esse igual a somatória do momento de inércia de x barra mais a distância. O que vai ser a distância? A distância, a distância y vai ser a distância da origem até o centroide da minha figura, que no caso vai ser 16,3, certo? 16,3 ao cubo vezes a somatória da área, que no final das contas, o momento de inércia da minha figura vai ser 45, momento de inércia em x da minha figura em relação ao centroide, claro, só para deixar claro, vai ser 45.160, vírgula esse tanto de coisa aí, tá bom? Depois, eu ainda preciso calcular o momento de inércia, o y. Eu fiz usando o mesmo método. A fórmula para calcular o momento de inércia, o ix desse 1/4 de círculo, é o mesmo para calcular o do x, certo? Então, só peguei esses valores aqui e coloquei aqui, certo? Multipliquei por 2, como são 2 1/4 de círculo. Menos, a partir daí, o y do triângulo eu tive que calcular, né? Porque é diferente, o y e o x. O y vai ficar base ao cubo vezes altura sobre 12, que vai dar 33.750. E o outro triângulo, como ele é simétrico, vai dar a mesma coisa, claro. Mas o que acontece? Como eles não existem, e eu até esqueci de falar nesse caso aqui, porque aqui deu negativo, como eles não existem, os momentos de inércia deles vão ser negativos, certo? Então, substituindo aqui, da mesma forma que eu substituí aqui, ó, também vai ficar negativo. Então, somando eles, vai dar esse valor daqui, certo? A partir daí, eu descobri o valor do momento de inércia em y em relação aos eixos x e y, mas ele pede na questão em relação aos eixos centroidais. Aí eu fiz o mesmo passo a passo. O momento de inércia em relação aos eixos vai ser igual ao momento de inércia em relação ao centroide mais a distância em x vezes a área, certo? E por que essa distância daqui deu zero? Porque não tem nenhuma distância dos eixos em relação ao centroide. O eixo vai estar aqui na origem e o do centroide também vai dar zero. Então, também vai estar aqui na origem. Então, essa parte daqui vai acabar sendo cortada. Então, um momento de inércia vai ser igual ao outro. Pronto, finalizou a questão. Quer dizer, não finalizou ainda. Eu ainda poderia querer, caso ele pedisse aqui, né, encontrar o XY, o produto de inércia da minha figura. E aqui, como se trata de uma figura simétrica, o produto de inércia sempre vai ser zero. Independente se for só simétrico em relação ao eixo ou a 2, sempre vai ser zero, certo? Então, como é simétrico, o produto de inércia vai acabar sendo zero. E é isso, finalizado.